Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Por gentileza, pegue a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia. E eu gostaria que você abrisse comigo. Em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós precisamos urgentemente de um avivamento que venha da palavra, que venha do Espírito Santo de Deus. Amém? Gênesis capítulo de número 3, e nós vamos ler a partir do verso de número 8, e diz assim a palavra do Senhor. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E clamou e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Amém, igreja? Vou ler outra vez, acompanhe comigo. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Amém, igreja? Primeiramente, quem veio aqui por causa da presença do Senhor, diga glória a Deus. Todos nós estamos aqui porque queremos sentir a presença de Deus e ouvir a voz de Deus. E veja que diante desse privilégio que Adão teve, ele teve que se esconder. Ele acabou se escondendo, no ponto de vista dele, no entendimento dele, da presença do Senhor Deus. E nós vamos entender como nós vamos estar na presença de Deus e não nos escondermos da presença dele. Amém, igreja? Você crê nisso? Coloque a mão assim na altura do seu coração. Vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, Deus amado, Pai bendito e todo-poderoso, Senhor, nesta noite nós queremos a Tua presença gloriosa. Meu Deus, nós queremos verdadeiramente senti-la no nosso meio e, consequentemente, queremos também ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor fale com cada pessoa que está aqui presente, fale conosco particularmente e fale também com toda a congregação de maneira coletiva. Que cada pessoa que veio aqui saia avivada, renovada, transformada e abençoada pela presença do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e também te agradecemos que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Podeis tomar o assento, podeis assentar, por gentileza. O tema desta mensagem é reencontrando com Deus através da oração. E o que nós estamos vendo acontecer aqui no capítulo 3 e no versículo de número 8 em diante, essa passagem nos permite conjecturar que naquele momento, na viração do dia, era um momento em que o Criador e a criatura tinham o seu encontro. Nós conseguimos conjecturar que esse era o momento de comunhão entre Deus, Adão e Eva. E nós entendemos que todo momento em que a pessoa está em oração, que a pessoa está orando diante de Deus, ela está tendo um encontro com Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê que verdadeiramente quando você está orando, você está na presença de Deus?
E é interessante, olha, verso de número 8, diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E nós entendemos que era mesmo o momento em que a presença de Deus se manifestava, a tal ponto de Adão poder sentir e desfrutar de um momento íntimo e particular com Deus, um momento de extrema comunhão. Porém, nós vemos aqui também no versículo 8 o seguinte: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? É como se o próprio Deus estivesse buscando Adão, chamando por Adão, e nós sabemos que Deus, na sua onisciência e na sua onipresença, Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia exatamente o lugar em que Adão se encontrava. E o interessante é que a oração, ela não é um objeto ou algo que se faz individualmente, aonde a pessoa fala para si mesmo ou para si mesma, ou fala aos ares. Toda vez que a pessoa está em oração, e a palavra oração, ela quer dizer diálogo, conversa, ela está conversando com alguém. E veja que nesse momento trágico que acabou culminando, na expulsão de Adão do jardim e, consequentemente, da presença do Senhor Deus, é como se Deus estivesse procurando aquele momento de comunhão, em que Deus quisesse conversar com Adão, entender o que é que tinha acontecido, Adão estava ali negando uma resposta para Deus. Muitas vezes o ser humano ele tem uma mente tão limitada, tão pequena, que ele vai falar com Deus e mesmo sabendo de pecados ou situações que ele tem vivenciado, ele começa a esconder aquilo que ele deveria falar na oração. Coisas que a pessoa deveria rasgar o coração, deveria falar com Deus claramente, ela tenta omitir aquilo de Deus. Ela tenta esconder aquilo de Deus. E Adão, nesse momento, ele é expulso do jardim, aquele momento de comunhão que parecia um princípio que Deus estava ensinando a Adão, dizendo: Adão, todos os dias, para o seu bem-estar, para o seu crescimento, para a sua saúde espiritual, você precisa falar comigo. Você precisa estar em comunhão comigo. Vira para quem está do teu lado e diga assim: para a sua saúde física, mental e espiritual, você precisa todos os dias ter um encontro com Deus através da oração. E sabe o que mais eu fico sentido? É que Adão ele não sentia apenas a presença, ele tinha um encontro com Deus. E a partir desse momento ele não teria esse encontro mais, vamos dizer que físico com Deus. Mas Deus ainda na sua infinita misericórdia permitiria a Adão um meio de novamente poder estar na presença de Deus. E sabe que meio é esse? A oração. A oração é o meio que Deus nos concedeu para estarmos na presença dele, para buscarmos a ele face a face, para podermos alimentar a nossa alma, para podermos desabafar, para podermos pedir, para podermos agradecer. Agora vira para quem está do seu lado e diga assim: você tem falado com Deus suficientemente? Acho que mais ou menos, Será que você tem separado um momento do seu dia para buscar a Deus? Porque você já percebeu, nós temos tempo para tantas coisas, igreja. Nós temos tempo para o trabalho, para os afazeres do dia a dia, para cuidar disso, para cuidar daquilo. Aí quando chega de noite, quando chega a hora da pessoa dormir, ela diz assim: eu vou orar aqui rapidinho, porque eu estou sem tempo. Mas ela ficou 1 hora passando a tela do celular para cima, lá no Instagram, lá no WhatsApp, lá no Facebook. Ela parou para conversar com alguém sobre a vida de uma outra pessoa que ela nem conhece, meia hora, mas ela não tirou 30 minutos, meia hora para estar na presença de Deus. Você já percebeu como meia hora passa tão rápido diante do celular? Mas quando você vai orar, começa a faltar palavras.
A pessoa não sabe nem o que ela vai orar. Ela está ali orando, né? Ela pensa que já passou 1 hora, quando vai ver, passou 10 minutos. Ela fala, meu Deus, eu já falei tudo que eu tinha que falar. Pelo contrário, você não disse nem a metade. Mas a falta daquela comunhão diária com Deus vai deixando você meio sem argumentos diante da presença de Deus. E Jesus, ele ensinou que quando nós vamos orar, nós temos que entrar no nosso quarto, trancar a porta e falar em secreto com o nosso Pai, e Ele que nos vê secretamente, nos recompensará publicamente. Amém, igreja? Agora, Adão, ele não tem mais aquele encontro com Deus. E devido ao pecado, nós também perdemos esse acesso direto a Deus, esse contato direto a Deus. Mas nós hoje temos a oportunidade, como já disse, de pedir, de agradecer, de louvar e adorar a Deus através da oração. A oração é um meio que nós temos de estar na presença de Deus. E olha que interessante. Vá comigo lá em 1 Samuel, capítulo de número 1 também. 1 Samuel, capítulo 1. Aqui nós vemos o primeiro porquê nós devemos estar sempre em oração diante de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, assim que você encontrar, diga glória a Deus. Mas antes de ler, quem aqui quer uma bênção do Senhor, diga glória a Deus. Havia uma mulher que estava há vários anos, no mínimo 10 anos, esperando uma bênção de Deus. Ano após ano ela orava, ou melhor dizendo, né, ela chorava, não comia, se lamentava, porque ela não conseguia engravidar, mas em contrapartida, a sua rival, né, a sua competidora, como diz a palavra, todo ano gerava. E Ana, quando via a Penina gerando filhos e ela não, a palavra de Deus diz que ela se sentia uma mulher amargurada, de espírito amargurado. Todos os anos a história se repetia. Ela via Penina engravidar, gerar filhos, e ela continuava estéril. Ela continuava da mesma forma. E a palavra de Deus diz que Ana chorava e não comia. Ao ponto que o seu marido, um homem chamado Eucana, virou para ela e disse assim, Ana, mas eu não te sou melhor do que 10 filhos. Você está aí chorando porque você não pode gerar filhos, porque Deus cerrou a sua madre. Você está aí reclamando da vida, chorosa, deprimida, mas eu não te trato melhor do que 10 filhos te tratariam. E existe até um dito popular que diz que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Você sabia disso? E é o que o marido de Ana está dizendo. Eu não te trato melhor do que te tratariam 10 filhos. Aquilo já estava afetando o relacionamento dos dois, até que Ana toma uma decisão. E sabe que decisão que ela vai tomar? Versículo de número 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler aqui a partir do versículo 10, só para pegar um contexto, né? Verso 10 diz assim, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. A amargura da alma de Ana era tão grande que quando ela decide, enfim, buscar a Deus, ela começa a orar de uma tal maneira que o sacerdote, olhando para ela, diz assim, será que essa mulher, a esta hora do dia, está assim embriagada? E ele vai repreender, dizendo, aparta de ti o teu vinho.
Mas Ana não estava embriagada, ela estava clamando a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. E por que ela estava clamando a Deus? Versículo 27, olha o que diz. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha lhe pedido. A primeira coisa para que você deve orar constantemente. Se você tem algo que você deseja diante de Deus, não adianta você ficar chorando, se lamentando pelos cantos. Você tem que ir ao encontro de Deus e entrar na presença dele e orar a Deus. Enquanto Ana vivia se lamentando, reclamando da própria sorte, a vida dela não mudava. E eu posso apertar um pouquinho, igreja? Sim ou não? Tem um monte de gente assim, dentro e fora da igreja. Pessoas que só sabem reclamar da sorte, só sabem reclamar da própria vida, dizendo as coisas para mim nunca dão certo, para mim tudo é mais difícil, eu nasci para sofrer, eu nasci para ter essa vida de sofrimento. Mas a pessoa ela não toma uma decisão diante de Deus. Caça a pessoa dizendo assim, fulano, ora por mim. Fulano pede o pastor para orar por mim. Mas ela mesma não toma uma decisão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o primeiro benefício daquele que pede algo em oração é que ele vai receber. Tudo havia acontecido, tudo aquilo que nós lemos a princípio já havia decorrido. Agora Ana volta ao mesmo lugar que ela orou e disse para o sacerdote, por esse menino eu orava e o Senhor ouviu a minha oração. Em outras palavras, ela estava dizendo, tá vendo? Eu orava por esse milagre que está nos meus braços. De repente você está diante de algo que você necessita há tanto tempo. Mas você diz assim, ninguém me ajuda, pastor. Ninguém faz nada por mim, os meus filhos me esqueceram, meu marido, pastor, não posso nem contar com ele. O seu marido é Deus, e se você entrar na presença dele e clamar, Deus te responderá. Deus vai ouvir a tua oração. Eu fico imaginando, glória a Deus. Aleluias. Eu fico imaginando Ana com o menino nos braços dizendo, tá vendo? Eu orava por ele. Eu creio que daqui a pouco tempo você vai vir aqui com a sua família e vai dizer, pastor, pela minha família eu orava a Deus e hoje ela está totalmente na presença de Deus. Mas se você, igreja, não pedir, como que você vai receber? Ana viveu a vida inteira dela, se você analisar com frieza o capítulo 1, ela viveu a vida inteira baseada naquilo que o marido dela fazia. A Bíblia diz que quando Eucana ia sacrificar, a porção maior do sacrifício era em favor de Ana. Enquanto você não assumir o seu lugar na presença de Deus e ficar dependendo da oração de terceiros, as coisas não irão mudar. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quando ela saiu de coadjuvante e colocou a sua vida no papel principal, quando ela disse, agora não vai ser o meu marido que vai buscar por mim, sou eu que vou buscar, a vida dela mudou. Nós sempre ensinamos isso na igreja. Não dependa apenas da oração que fazem por você, ore você também. Você também tem acesso à presença de Deus. E olha mais aqui que interessante, 2 Reis, capítulo de número 20, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Olha mais um exemplo aqui a respeito da oração. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Assim que você encontrar, aleluias. Versículo de número 1 em diante diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se você pegar um pouco da história, você vai aprender que Isaías, ele foi como um professor espiritual para Ezequias. Ele foi um homem que instruía Ezequias no caminho do Senhor.
E que quando Ezequias queria ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, o que Deus iria ou não fazer, a resposta sempre vinha através de Isaías. E naquele momento ele está doente, ele está enfermo, ele está acamado. E quando ele percebe que Isaías está vindo ao seu encontro, qual que foi o sentimento que deve ter nutrido o coração dele? Vem uma palavra de Deus para a minha vida. Ele vai chegar aqui, vai olhar para mim e vai dizer, olha, assim diz o Senhor, levanta agora desta cama. Só que a palavra foi totalmente o contrário. Organiza a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se o diabo te ameaçar, né? Se Satanás, os seus demônios, um macumbeiro, um feiticeiro, se levantar contra a sua vida e dizer assim, olha, a sua vida está acabada, a sua vida está destruída, Deus pode te livrar da mão de Satanás. Se alguém se levantar contra você no seu trabalho, lá na vizinhança, no seu convívio social e dizer assim, olha, eu vou acabar com a sua vida, Deus é poderoso para te dar o livramento. Agora, se for Deus que falar assim, acabou, quem é que pode te livrar? Hein? Quem é que pode te salvar se a sentença veio diretamente de Deus? E quando Ezequias ele ouve aquela palavra, olha o que ele vai fazer, igreja, versículo de número 2. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Igreja, a gente tem que tomar um cuidado muito grande na nossa vida. As primeiras reações, ou melhor dizendo, os primeiros minutos diante de alguma palavra desagradável, diante de algum problema que nós vivenciamos, pode definir a nossa vitória ou a nossa derrota. Vou repetir para você novamente. Toda decisão tomada no impulso, no calor da emoção, precipitadamente, ela pode definir o final daquilo. Tem pessoas que diante da menor palavra negativa, da menor palavra contrária, ela já coloca tudo a perder. Já viu quando o marido ou a esposa recebe uma negativa, uma palavra que não gostaria de ouvir? Qual que é a primeira atitude? Faz um bico, né? Cruza os braços e aí é greve. De ambos os lados. É verdade ou não é? A sua reação nos primeiros minutos de um problema, quando ele é anunciado, vai definir e muito o final daquela situação. Se você contextualizar, olhar a história de Ezequias, você vai ver que ele foi um rei que decidiu andar nos caminhos do Senhor. Ele foi um rei que ensinou o povo qual era o caminho que o povo deveria andar. Ele foi um rei que colocou o seu coração a buscar a Deus desde a sua juventude. E agora, por alguma situação da vida, ele cai enfermo numa cama. O que ele espera? Ele espera uma palavra de Deus para a cura. Ele espera uma palavra de Deus para a restauração. E o que ele vai ouvir é o contrário. Deus dizendo assim, você não vai ser curado, você não vai levantar dessa cama e você vai morrer. Ele poderia, naquele momento, ter comprometido toda a história dele, dizendo, tá vendo? Servi a Deus com fidelidade, fui honesto, busquei a Deus e olha a minha vida como tá. E será que você não percebe algo nessa história que eu estou te contando? Será que você não consegue se enxergar nisso? Tem hora que quando alguma coisa foge do nosso controle, a nossa primeira atitude é murmurar. A nossa primeira reação é colocar Deus à prova. Muitas vezes a pessoa é fiel dizimista, é fiel ofertante, está na casa de Deus, aí perde o emprego. Tá vendo? Sou dizimista e ofertante, Deus deixou eu perder o emprego. Deus está abrindo uma porta bem maior para você. Ou então Deus está te dando um livramento. Ai, pastor, o homem da minha vida, a mulher da minha vida, e foi embora. Não foi embora, meu querido, minha querida. Deus tirou do seu caminho esse laço. E a pessoa dizendo, eu não vou na igreja mais. Tá tudo acabado, tá tudo perdido. Conhece alguém assim? Não olha para o lado, por favor. Mas é a reação do ser humano.
Deus tirou o povo do Egito, aonde sofreu 400 anos, e aí quando o povo chega diante das primeiras provas, o povo vai desejar as panelas de carne do Egito, e ainda vai dizer, mas não tinha sepulcros suficientes no Egito para que morrêssemos lá. A primeira reação de uma pessoa vai definir o futuro dela. Deus vai virar para aquela geração e vai dizer: todos esses que murmuraram diante de mim, esses não entrarão. No deserto será a sua sepultura. Quando alguma coisa fugir do seu controle, creia que está no controle de Deus. Ezequias, ele vira o seu rosto para a parede e ele vai orar ao Senhor e ele vai dizer assim, verso 3: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Quando tudo sair do seu controle, antes de você abrir a boca para reclamar, vai orar a Deus. Vai dizer: Senhor, eu estou na tua presença. Meu Deus, eu creio que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Antes que a sentença fosse concluída, a oração de Ezequias chegou diante de Deus. E sabe qual foi o resultado? A cura dele. De repente você está reclamando porque o médico ele deu um diagnóstico que contraria aquilo que você gostaria de ouvir. Mas eu quero dizer para você, se você orar e você pedir a cura virá ao teu encontro. Antes mesmo de você entrar em qualquer cirurgia, tratamento, Deus vai entrar com providência na sua vida. Mas ao invés de murmurar, vai orar. Vira para quem está do teu lado e diga assim: vai orar. Mas desse jeito aí ninguém acredita não. Fecha a cara, diga assim: vai orar, vai clamar. E veja que a resposta veio imediatamente, igreja. A resposta veio trazendo cura. Vá comigo em Neemias capítulo 4, vamos lá? Olha mais um exemplo aí. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobre modo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Eu estava dizendo que quando a pessoa deseja mudar de vida, quando a pessoa deseja a restauração da família, a reconstrução do casamento, quando a pessoa ela quer viver uma vida na presença de Deus, e ela quer a restauração, seja do casamento, seja da família, seja do que for, o inimigo sempre se levanta. Satanás ele sempre vai se levantar quando você toma uma decisão. A pessoa toma a decisão de se batizar, parece que o inferno inteiro se levanta para impedir aquilo de acontecer. Quando a pessoa diz assim: eu vou lutar pelo meu casamento, parece que o inimigo se levanta, o marido vira a cabeça, a mulher vira a cabeça. É só a pessoa tomar uma decisão aonde ela quer uma restauração, aonde ela quer que Deus entre na vida dela, que aquilo que foi destruído seja restaurado, é que o inimigo entra em ação. E diante desse ataque do inimigo, veja o que o versículo de número 9 vai dizer aqui. Porém,
Nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de noite e de dia, por causa deles. Qual foi a atitude de Neemias diante daquele ataque do inimigo, igreja? Nós vamos orar. Vamos entrar imediatamente em oração. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Eu não sei o que o inimigo está intentando contra você, contra a sua casa, contra a sua família, mas eu creio numa coisa: quando nós entramos em oração na presença de Deus, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito e Deus envia o livramento. Ai, pastor, mas o inimigo se levantou. Se ele se levantou é para cair. A palavra de Deus diz que se por um caminho vier, por 7 caminhos fugirá de diante de ti. Continue clamando. Já ouviu aquela expressão, né? Pastor, parece que quanto mais eu oro, mais diabo aparece. Mas é uma realidade. É um mundo espiritual. Mas enquanto você está na presença de Deus, ainda que Satanás esteja arquitetando um plano contra o seu casamento, contra a sua família, Deus já está preparando um escape e um livramento para você. É por isso que nós devemos orar continuamente. A oração, ela não é o último recurso. A oração é o primeiro recurso. Eu estava comentando de manhã que a maioria das pessoas que chegam na igreja com a vida destruída, elas dizem assim: pastor, esta é a minha última porta. É a última porta. Se Deus não me ajudar agora, tá tudo perdido, pastor. A maioria das pessoas, elas vêm com essa concepção. Mas antes de chegar aqui na igreja, antes de bater nesta porta, a pessoa já foi para tantos lugares, igreja. Ela já percorreu tantos caminhos, já foi para magia, já foi para não sei o quê, não sei das quantas. A pessoa bate em tantas portas. Aí quando não resta mais saída, quando não resta mais solução, ela diz: essa aqui vai ser a última, mas poderia ser a primeira. E quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, nós vemos que a nossa vida espiritual muitas vezes se baseia nisso. A pessoa, ela vai tentar resolver o problema com a força do braço. Ela vai tentar usar a sabedoria dela, o intelecto dela para resolver o problema. Mas ela não vai buscar a Deus em primeiro lugar. Neemias poderia ter observado aquela situação e dito assim: vamos chamar soldados. Vamos trazer homens armados aqui, peguem espadas, peguem lanças, mas não, ele disse: vamos trazer a presença de Deus em oração, vamos clamar a Deus, porque se Deus não nos socorrer, o homem também não poderá nos socorrer. Vão é o socorro que vem do homem. As nossas batalhas que são premiadas no mundo físico, no mundo terreno, elas são vencidas no mundo espiritual, igreja. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico que nós vemos. Aquilo que acontece aqui é consequência daquilo que está acontecendo lá no mundo espiritual. E nós vemos isso claramente quando Daniel ele está clamando a Deus. Ele entra na presença de Deus em jejum, em oração. E a palavra de Deus diz, né, que é o 21º dia, quando a resposta se materializa no mundo físico. A resposta vem da seguinte maneira: desde o primeiro dia que você aplicaste o teu coração a entender e a se humilhar acerca desta causa, são ouvidas as suas orações e pelas tuas palavras eu fui enviado. Será que você está entendendo? Desde o primeiro dia que nós começamos a jejuar e a orar para apresentar as nossas vidas à casa de Deus, e o próximo ano já são ouvidas as nossas orações, e eu tenho certeza que Deus já começou a responder, já existe bênçãos a caminho da sua vida, em nome de Jesus. Já existe uma resposta de Deus. E olha que interessante, vá comigo em Esdras, só você voltar um pouquinho aí, um livro. Você está em Neemias, volta um livro, você vai chegar em Esdras. Ou Esdras, né? Capítulo de número 8.
Essa passagem ela é muito interessante, porque na verdade, contando aqui de maneira resumida, Esdras e todos os homens que estavam com ele tinham um propósito, que era o mesmo propósito de restauração espiritual, restaurando Jerusalém, restaurando a casa de Deus. E agora eles precisam sair da onde eles estão e ir ao encontro, do lugar da promessa, que é Jerusalém. E eles ficam ali constrangidos de pedir auxílio, de auxílio bélico ao rei, soldados, cavalos, cavaleiros, porque eles haviam dito assim: não, Deus está conosco, a mão do Senhor é conosco. E eles ficaram tão constrangidos de pedir auxílio para a viagem, que agora eles vão tomar uma decisão. Esdras capítulo 8, a partir do versículo 21, só para contextualizar, diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Veja que não apenas a oração agora. Eu estava dizendo que quando você une o jejum com a sua oração, aquilo que você está pedindo em oração, ele ganha mais força, ganha mais peso. E ele vai pedir um caminho direito. Nós estamos finalizando, nesses próximos dias, aí, praticamente posso dizer, o ano de 2022. E nós estamos iniciando, se Jesus nos permitir não voltar antes, um próximo ano. E você já percebeu o que as pessoas dizem a respeito de 2023? Vai ser um ano terrível, vai ser um ano de tragédias, tem um novo vírus, tem uma nova doença. As pessoas já começam a profetizar coisa ruim. Mas qual é o nosso papel e o que nós estamos aprendendo aqui? Eu vou pedir a Deus um caminho direito para mim, para a minha família, para a minha fazenda. Eu vou pedir a Deus, me humilhando e jejuando, que Ele me guarde, guarde a minha casa, guarde a minha família. Versículo 22 diz assim, igreja: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua face, a sua ira, sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Mesmo Deus sendo tão grande, igreja, mesmo Deus habitando na luz inacessível, mesmo os céus dos céus não podendo comportar a glória de Deus, mesmo Ele sendo o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era e há de vir, o Todo-Poderoso, mesmo Deus sendo tão glorioso que o seu séquito enche toda a terra, mesmo Deus sendo tão majestoso, Ele se move pelas nossas orações. Quem está orando aqui diante de Deus? Deus está se movendo pelas nossas orações. Mesmo Ele sendo tão poderoso, tão grande, igreja, quando você começa a orar, o mundo espiritual começa a se mover juntamente com você. Deus, Ele começa a se mover, e a palavra de Deus está dizendo, e Deus se moveu pelas nossas orações. Em outras palavras, os exércitos, os carros, os cavaleiros não irão nos defender, porque Deus nos defenderá. Deus estará à nossa frente. Deus vai nos guiar por este caminho. Amém? Aleluias! E Jesus nos ensinou sobre essa importância, igreja, de orar continuamente. Vamos comigo no Evangelho de Lucas. Nós estamos lendo aqui várias passagens para a gente entender a importância de algo que ao longo do tempo foi sendo deixado de lado pela maior parte das igrejas. As pessoas hoje estão com um ritualismo, são objetos milagrosos, místicos, e aquilo que de fato surte efeito na vida da pessoa é deixado de lado.
Nós estamos vendo as pessoas, né, apelarem para o criacionismo, né, invencionismo, inventa isso, cria aquilo, para tentar fazer Deus se mover. Mas o que move o coração de Deus, o que move o Senhor, são as nossas orações. Hoje você vê um monte de ritual dentro da igreja. Um monte de coisas, né, para um objeto para chamar a atenção de Deus, é um ponto de contato, é isso e aquilo, minha gente. O que move a Deus hoje é o mesmo que movia a Deus antigamente. E Jesus ele vai dizer sobre isso, capítulo 5 e versículo 16, diz assim. Versículo de número 15, só para voltarmos um pouquinho. Lucas capítulo 5, verso 15 diz assim: porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada de suas enfermidades. Porém ele, Jesus, retirava-se para os desertos e ali orava. Quem crê que Jesus é Deus aqui, levanta a mão. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, diga glória a Deus. E nós vemos que em determinados momentos, Jesus ele vai se apartar para lugares desertos para entrar em oração. Continua comigo no Evangelho de Lucas, agora no capítulo de número 6. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6. E nós vamos ler aqui, igreja, o versículo de número 12, que diz assim: e aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte para fazer o quê? Orar. E passou a noite fazendo o quê? Em oração a Deus. Quem aqui já passou a noite em oração a Deus? Não precisa responder. Um ou outro, né, pastor? Eu já passei 24 horas, pastor, orando, ou melhor dizendo, a noite inteira, pastor, orando. E é interessante que nós olhamos para Jesus como próprio Deus, como Filho de Deus, como Messias enviado, e ele faz questão de se retirar para lugares desertos, para estar orando a Deus, e mesmo assim, a Bíblia continua dizendo que ele passava noites em oração. Quanto tempo faz, né? Vou reformular a pergunta. Quanto tempo faz que você não passa uma noite inteira orando? A não ser na vigília da igreja, que tem aquele café, né? Para despertar às 3 da manhã. Lá na sua casa mesmo, chega meia-noite, você diz assim: eu vou até o amanhecer de joelhos dobrados. A pessoa consegue maratonar uma série na Netflix ou em qualquer outro canal por assinatura a noite inteira. Mas ela dobra o joelho para orar, ela não consegue ficar de joelhos dobrados. Começa a doer o joelho. Aí a pessoa senta de lado, aí a pessoa senta normal, ela deita, ela rola e não consegue. Quando não, ela começa a orar de joelhos e ela assusta, já amanheceu o dia, ela dormiu. Quem nunca fez isso, né? Mas você já viu? Quando você diz assim, eu vou orar durante X dias, à meia-noite, às 3 da manhã, às 4 da manhã. Parece que é uma luta, igreja. Mas quando você não era convertido, você virava noites e noites lá no risca-faca. É verdade ou não é? Eu falo de mim. Eu falo de mim. A pessoa virava noites e noites na gandaia, nas farras, no mundo, né? Fazendo as coisas que desagradavam a Deus. E veja que o problema nem é isso, né? O problema maior. O problema é que nós estamos vendo, entre aspas, aquele que não deveria orar, porque já era o próprio Deus, orando. E por que Jesus ele está fazendo isso? Por que Jesus tem isso como hábito? Porque Jesus ele não venceu Satanás como Deus. Ele venceu Satanás como homem, e em forma de homem, ele estava nos ensinando como nós iríamos vencer os nossos desafios e o próprio Satanás. Através de uma vida, igreja, de oração, e não termina aí.
Lucas capítulo 9, vamos lá. Lucas capítulo 9. Assim que você achar, diga glória a Deus. Lucas capítulo 9, versículo de número 28 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: e aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para fazer o quê, igreja? Eu peguei uma sequência, né, em um só evangelho, numa sequência do capítulo 5, 6 e 9, mas se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver que isso vai se repetir. Sim, em momentos repetidas, às vezes, né, repetindo ali aquilo que o outro evangelista havia dito, mas existem outras milhares de passagens, se assim eu posso dizer, aonde Jesus está adotando o mesmo processo, se retirando para lugares ermos para orar, indo para o deserto para orar, subindo ao monte para orar, chamando seus discípulos para orar. E é interessante que o versículo 29 continua dizendo assim: e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe o que isso nos mostra, igreja? Que só vai poder estar na nuvem de glória aqueles que estão dispostos a estarem em oração com Jesus. Só vai conseguir ver coisas sobrenaturais, revelações sobrenaturais, aqueles que estiverem orando diante de Deus. Ainda que em algum momento os olhos carregados, eles cochilaram, o sono bateu, quando eles abriram os olhos, eles viram a glória de Deus se manifestando naquele lugar. Eles viram a transfiguração. Tem pessoas que querem viver o sobrenatural, mas não tiram meia hora do dia para buscarem a presença de Deus. Nós somos aquela geração que quer ver sinais, quer ver prodígios, maravilhas. O pastor estava dizendo que quando alguém diz assim: eu vou revelar o CPF, a igreja enche. Não é assim, em nome de Jesus, né? Mas é só anunciar um profeta, é só anunciar alguém que vai revelar o renovando o carro. Vai todo mundo. Todo mundo querendo ver sinais, prodígios, maravilhas. Se você quer ver sinais, prodígios e maravilhas, dobra o seu joelho, entra dentro do seu quarto, comece a buscar a presença de Deus, e a glória de Deus vai encher aquele lugar e vai encher a sua vida. E você vai ver coisas sobrenaturais acontecerem. Você vai ver Deus agir na tua casa, na sua família. A vida de Jesus era baseada nisso. Jejum, oração. E é interessante que olha o que está escrito em Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, igreja. Vamos lá novamente. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6.
e verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor: E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. É um princípio, igreja. A sua vida de oração com Deus é algo tão íntimo, tão particular, que lá no jardim Deus descia na viração do dia para ter aquele momento com Adão. Agora você pode buscar esse momento quando você quiser. Tranca a porta do teu quarto, tranca a porta do banheiro, tranca a porta da cozinha e vai falar com Deus. É tão interessante que mesmo Jesus como Deus, desculpa ser repetitivo, não carecendo dessa sequência de horas em oração, ele vivia a sua vida pautada em oração. E nós, tão falhos, fracos e pecadores, nós deixamos a nossa vida de oração de lado. Muitas vezes só vamos orar na hora que estamos orando aqui na igreja. Ou resumimos a nossa oração dizendo muito obrigado pela manhã, ou pelo almoço, ou pela noite, ou pelo dia, em nome de Jesus, amém. E esquecemos que a oração é um momento de intimidade com Deus, é um momento de estarmos na presença dEle e de desfrutar de algo que só aquele que ora vai poder desfrutar. Por isso que Jesus está dizendo, fecha a porta do teu quarto. E você já percebeu, né, para quem é casado, que o quarto é um lugar de intimidade entre duas pessoas. E Deus está dizendo, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero que você esteja na minha presença. Eu quero que você ouça coisas que ninguém ouviu. Eu quero que você veja coisas que ninguém viu. Eu quero que você creia que eu vou fazer coisas que ninguém nunca viu acontecer. E eu vou parafrasear o que Paulo disse: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, está preparado para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão buscando a sua presença. A oração é algo tão importante, igreja, que ela tem o poder de repreender males e trazer a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa terra. Olha o que está escrito lá em 2 Crônicas. Nós estamos vivendo um momento espiritual muito crítico, mas também estamos vivendo um momento social muito crítico. E olha o que a palavra de Deus vai nos mostrar. 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo de número 13. 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 13. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o poder que você tem nas suas mãos. Olha o poder que Deus te entregou. Ele está dizendo assim, se o povo que se chama pelo meu nome... Qual é o momento que nós chamamos pelo nome do Senhor? Se não aquele momento que nós estamos em oração. Se o povo que se chama pelo meu nome, se o povo que está em oração, se o povo que clama a mim, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Eu não disse no princípio que era Deus que vinha na terra na viração do dia? Agora não. Agora é você que vai à presença de Deus através do vivo caminho que se chama Jesus Cristo, mas através da oração. Você tem acesso à presença de Deus.
para se humilhar, para orar, para buscar a face dele, para buscar arrependimento e ver Deus sarando a sua terra. E quando nós falamos de terra, sim, nós estamos falando de nação, do seu país, mas nós também estamos falando da sua família, nós estamos falando da sua própria vida. Deus, ele pode mudar essa situação que você está enfrentando quando você se colocar na presença dele, quando você colocar a sua vida a buscar a face dele. É interessante que o apóstolo Tiago, ele vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. E ele especifica que nós pedimos muitas vezes para gastar com os nossos próprios deleites, ou seja, para realizar apenas os nossos desejos, as nossas vontades. E quando a pessoa ela não erra por fazer orações egoístas, né? Orações que exaltam a si mesmas, e Jesus nos deixou um exemplo através da parábola do publicano e do fariseu, que ambos foram ao monte para orar. E quando o fariseu ele subiu ao monte, ele disse assim: Pai, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu jejuo, faço isso, aquilo e tal. Mas quando em contrapartida o publicano foi o pecador, ele batia no peito dizendo assim: tem misericórdia de mim. O erro de muitas pessoas é entrar na presença de Deus com pedidos que não louvam a Deus, com petições que não conferem com aquilo que a palavra de Deus ela diz. Tudo aquilo que você pede fora do que está escrito caracteriza-se desejos egoístas, vontades próprias. É por isso que a pessoa passa a vida inteira dentro da igreja e ela não vê nada acontecer, porque tudo que ela pede é para exaltar a si mesma. Pede mal para gastar com os próprios deleites. Ai, meu Deus, faz isso por mim. Ai, meu Deus, eu quero isso aqui. Ai, meu Deus, me abra esta porta. Se o seu pedido não conferir com aquilo que está escrito, possivelmente você não será atendido. A sua oração não será ouvida. Pedir aquilo que não está alinhado com o propósito de Deus é uma oração vã, é uma oração egoísta. Sempre que eu cito esse detalhe, eu conto um exemplo que eu presenciei de uma pessoa que veio uma vez e falou assim: pastor, me ajuda em oração. Eu falei assim: qual é o objeto da oração? O que você está querendo? Ai, pastor, eu estou orando por alguém, pastor. Ora aí para me ajudar. Amém. A pessoa é de Deus? É de Deus, pastor. Aí foi. Aí passa-se um tempo: pastor, o senhor está orando por mim, pastor? Eu falei: estou orando. Ah, e a pessoa é trabalhadora? É trabalhadora. Aí a pessoa foi passando o tempo, sabe? E o pastor, quando ele ora por alguém, ele fica incomodado quando aquela pessoa ela está pedindo algo a Deus e pede ajuda em oração e não vê acontecer. Aí eu fiquei meio curioso e comecei a fazer perguntas. Essa pessoa aí é de Deus também? É de Deus. Essa pessoa faz a obra? Faz a obra também. Essa pessoa é mais velha, já tem a sua idade? Tem, pastor. E eu lembro que eu fui orando. E são lições que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Um determinado dia, já incomodado com aquilo, e a pessoa sempre falando: ora por mim, pastor, ora por mim, pastor. Um dia eu perguntei: fulana, mas por que a coisa não acontece? A pessoa é de Deus, você também é. A pessoa trabalha, você também trabalha. São pessoas, né, responsáveis, né? Juridicamente falando. Por que não acontece? Ah, pastor, porque a pessoa é casada. Tá dando para você entender? O que é um pedido desalinhado à vontade de Deus? Um pedido que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Mas tem gente tão egoísta na vida que ela vai orando e pedindo mal. E pedindo para os seus próprios deleites. Isso faz com que a oração ela não chegue diante de Deus e não surta efeito. Mas se esse é o primeiro motivo, a primeira razão, existe também um segundo motivo. Tem pessoas que não entenderam o que é de fato a oração. A oração é o meio que nós temos de entrar na presença de Deus, de estar com Deus e de falar com Deus sobre tudo aquilo que nós necessitamos. Ana, ela disse: por este menino aqui eu orava e Deus ouviu a minha oração.
O rei Ezequias, ele estava enfermo e doente, e quando ele orou a Deus, antes que o profeta saísse do templo, saísse do palácio, ele voltou dizendo, olha, Deus manda dizer que além de ser curado, Deus vai acrescentar anos de vida a você. Neemias, ele orou e Deus deu o livramento. Esdras orou e Deus se moveu pela oração. Mas por que eles oraram, pastor? E tiveram respostas à oração, e eu tenho orado e não tenho tido o mesmo sucesso? Igreja, se Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o que é que mudou? O que é que está errado? Será que o poder de Deus diminuiu, ou a nossa confiança na oração, que não é a mesma coisa? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho de João. Evangelho segundo João, capítulo de número 15. Evangelho segundo João, capítulo de número 15. E nós vamos ler o verso de número 16, que diz assim a palavra de Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Tudo, igreja. Veja que há sobre nós essa nomeação. Deus nos escolheu e nos nomeou para que nós venhamos dar frutos, e frutos que permaneçam, a fim de que tudo que nós pedirmos a Deus através de Jesus, Ele nos conceda. Conhece alguém que está doente? Peça cura. Conhece alguém que está oprimido? Ore pela libertação e Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai mover. Deus vai fazer acontecer. Por quê? Porque Ele prometeu. Mas o problema é que nós não reconhecemos que Deus nos escolheu. E muitas vezes, quando nós entramos na presença de Deus, nós até vamos pedir aquilo que é bom. Nós até vamos pedir aquilo que é certo, porém da maneira errada. O primeiro erro é pedir coisas desalinhadas à vontade de Deus. A segunda coisa é pedir, mas não pedir com confiança. Não pedir a Deus crendo que Deus vai fazer. Olha o que está lá na carta aos Hebreus. E eu estou mostrando aqui para você, dentro da palavra, vários exemplos. Porque Deus, Ele não mudou. A ferramenta chamada oração também não mudou. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor, igreja. Hebreus 4, 14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é um tempo oportuno para Deus abençoar a sua vida. O tempo de Deus é sempre esse, igreja. O tempo que nós decidimos entrar na presença dEle. Só que a palavra de Deus vai dizer no versículo 16 que nós temos que chegar com confiança e com inteira certeza de fé. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Tem gente que vai orar a Deus e vai dizer: ai, Senhor, se o Senhor quiser, ai meu Deus, se for a tua vontade, mas a vontade de Deus está escrita aqui. Você só não vai saber se algo é vontade de Deus para a sua vida ou não, se você não estiver meditando aqui.
se eu sei que existe alguém que vai interceder por mim, se eu sei que existe um sumo sacerdote que penetrou ao lugar mais santo e poderoso que existe, e se eu sei que aquilo que eu espero está alinhado com a vontade de Deus, eu vou entrar com confiança na presença dele e nem vou chegar a pedir, eu já vou agradecer, dizendo: Senhor, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor já me deu, pelos milagres que eu já vivenciei, pelas portas que já vão se abrir. Jesus, uma vez, ele fez uma oração e ele disse assim: Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouves. E nós estamos nesse propósito de oração à meia-noite, e a oração que nós fazemos não é uma oração para pedir por algo, é para agradecer por aquilo que nós já cremos que Deus fez por nós. Eu creio que Deus já abençoou o nosso propósito de 21 dias de jejum e oração. Eu já creio que Deus está entrando com providência na sua casa. Eu já creio que Deus está abrindo as portas. Eu já creio que Deus está tirando da sua vida aquilo que estava causando sofrimento. Graças eu te dou. Nós pensamos que é no muito pedir que nós seremos atendidos, e não, igreja. A fé nada mais é do que confiança em Deus. A palavra diz que nós não devemos orar, como gentios, usando de vãs repetições. Já percebeu que a oração de muitas pessoas passou por uma mutação contrária e virou uma reza? A pessoa pede as mesmas coisas. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, cura o meu marido, salva o meu marido, liberta a minha esposa. E a pessoa vai repetindo dia após dia a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Você conhece alguém que pode se passar 20 anos e a pessoa, quando te encontrar, vai contar os mesmos assuntos de sempre? É chato, né? A pessoa te vê hoje, ela conta aquilo. Passa-se 20 anos, todos os dias você vê a pessoa, ela te conta a mesma história. Não tem uma novidade. Tem gente que é assim diante de Deus. Tem 10 anos de convertido, nunca mudou a oração. Nunca mudou a forma de entrar na presença de Deus. Igreja, experimenta entrar na presença de Deus não para pedir. Experimente entrar na presença de Deus para agradecer, dizendo: graças eu te dou porque eu já creio que a minha família está salva. Eu creio que o meu casamento já está restaurado. Ainda que o médico tenha dito que essa doença não tem cura, eu já sinto que eu estou curado. Eu já sinto que eu estou liberto. Eu já sinto que Deus agiu em favor da minha vida. Sabe por quê? Essa ousadia, ela caracteriza-se em fé. Hebreus capítulo 11, vamos lá? Verso 1. Hebreus capítulo 11 e verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Isso é fé, igreja. Nós sabemos que um dos princípios para a nossa oração ser atendida é que a nossa oração deve ser feita com fé. E fé nada mais é do que a certeza que aquilo que você está pedindo, ainda que você não veja, Deus já está cuidando para você. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Versículo 6, e eu finalizo assim. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem veio buscar a Deus? Quem veio se aproximar de Deus? Creia que existe um galardão de Deus para a sua vida. Existe uma recompensa de Deus para você. Amém, igreja? Se coloque de pé toda a igreja. Glória a Deus. Eu quero orar por você para que possamos viver isso que a palavra de Deus diz. Nós cremos que Deus já está trabalhando em favor dessa igreja,
das nossas vidas, daquilo que já cremos que nós recebemos. Mas antes de orar com você, eu quero que você que está aqui hoje pela primeira vez e talvez não tenha entregado a sua vida para Jesus, ou está aí desanimado, né? Se afastou. Ah, pastor, eu pedi tanto, sabe? Eu orei tanto, pastor, e não vi as coisas mudarem. E porque você não viu, você deixou de crer? Sendo que a palavra de Deus nos diz que nós temos que crer ainda que não vejamos nada acontecer. Eu quero fazer 2 convites aqui em especial. O primeiro é para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, eu já creio que Deus preparou essa noite para transformar a sua vida, para escrever o seu nome no livro dele, no livro de salvação. Então, se você ainda não tomou essa decisão, tome agora. Se você estava afastado da casa de Deus, é o momento de você voltar para Ele. É o momento de você entender que Deus ele não mudou, a palavra dele não mudou, os princípios dele não mudaram. E Deus ainda quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Mas Ele quer que você busque aquele tempo com Ele. Um tempo de intimidade, um tempo de oração. Há alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar hoje? Há alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? É só você levantar a sua mão e nós vamos orar. Há alguém? Quer entregar a sua vida para Jesus? Se reconciliar com Ele? Quantos aqui já tomaram essa decisão? Digam glória a Deus. Quantos estão firmes? Digam graças a Deus. Então nós vamos fazer algo, igreja. Algo que, na verdade, não deveríamos nunca ter interrompido ou em algum momento enfraquecido. Nós vamos fazer isso aqui que a palavra de Deus nos ensinou. Nós vamos orar buscando a presença de Deus. Adão, através do pecado que cometeu, se afastou de Deus e Deus se afastou dele. Mas Deus falou assim, existe um caminho preparado. Esse caminho se chama Jesus Cristo. E todo aquele que me buscar em oração através do nome de Jesus, esse estará na minha presença, estará em comunhão comigo. Eu convido você, nesta noite, você que pode, se ajoelha no seu lugar, porque hoje nós vamos fazer uma oração, onde nós vamos buscar a presença de Deus para as nossas vidas, vamos buscar um renovo espiritual para dentro de nós, através do caminho que Deus já havia estabelecido, que é o caminho da oração. Toda a igreja ore comigo dizendo assim, Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Pai bendito, neste momento eu dobro os meus joelhos, eu entro na Tua presença e eu creio que o caminho continua acessível. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agora agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar na Tua presença, a oportunidade de poder falar e também ouvir a Tua voz. Meu Deus, nesta noite eu creio que os céus já estão abertos à minha oração e a oração que é feita neste lugar. Por isso, meu Deus, eu te dou graças, crendo que o Senhor está se movendo através das nossas orações, crendo que enquanto oramos, o mover sobrenatural do Senhor acontece neste lugar. Quem crê, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor.